povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Eu me chamo Eduardo Nassif, sou ministro da Palavra de Deus e estou aqui para levar vocês a ter mais um momento com Deus. Não esqueçam de se inscrever no canal para vocês receberem diariamente as mensagens. Que a palavra de hoje possa entrar no seu coração e abençoe sua vida. Salmos capítulo 138, versículo 3. Quando clamei, tu me respondeste, deste-me força e coragem. O salmista aqui neste versículo nos dá uma orientação. Ele diz, quando clamei, tu me respondeste. Deus só responde a um clamor sincero e de coração. Vocês sabiam disso? Um clamor nada mais é que uma oração em alta voz, uma súplica feita insistentemente por uma pessoa que necessita de um milagre. Seja qual for a sua necessidade, seja qual for a sua angústia, clame a Deus. Se for preciso, chore diante dele. Se for preciso, se humilhe diante dele. Mas não fique sem orar. Não fique sem pedir a Deus o seu milagre. Muitos estão sem coragem e suas forças estão acabando. Essas pessoas não têm mais nem vontade de viver. Estão a ponto de cometer algum ato na sua vida que depois se arrependerão para sempre. Não deixe os pensamentos te dominar. Não deixe a ira, o ódio, o rancor, a amargura, a angústia te abater. Se você estiver sem forças e sem coragem para continuar, clame ao Senhor e Ele lá do alto te ouvirá. Às vezes, as batalhas são muito grandes. Tem lutas pelo qual passamos que afetam todo o nosso emocional. Se não estivermos firmes, abalam mesmo. Afetam os nossos pensamentos e até a nossa maneira de agir. Para vocês entenderem melhor, vou lhes dar um exemplo. Uma pessoa está indo para a igreja, começando a se fortalecer, começando a caminhar com Deus. No entanto, ela demonstrou em tão pouco tempo sinais de fraqueza, sinais de que estava passando por algum tipo de dificuldade. Essa pessoa, como está começando sua caminhada, se ela não entrar em oração, clamar, pedir realmente a Deus para Ele ajudar, para Ele dar força e coragem, é bem provável que essa pessoa não aguente a opressão que o diabo vai colocar em cima dela. Essa pessoa precisa da ajuda de Deus, precisa aprender a orar com fé. Precisa levantar um clamor, para que esse clamor chegue até o Senhor e Ele o livre. Você pode pensar, mas por que devemos estar clamando ao invés de estar só orando? Porque o clamor é uma oração de insistência, é uma oração de extrema necessidade. Há alguns anos atrás, recebi um ataque maligno muito grande sobre a minha vida. Uma pessoa ligada a Umbanda e Candomblé, com familiares nessa religião, por não gostar de mim, mandou fazer um trabalho para destruir minha vida. Na realidade, a pessoa queria que eu morresse. Veio um ataque maligno sobre a minha vida. Uma sensação de morte se aproximando, meus lábios tremendo, minhas pernas adormecendo. Parecia que eu ia naquele momento partir. Era uma sensação terrível de morte. Havia uma opressão maligna muito forte dentro de mim. Lembro que eu trabalhava no shopping e um amigo que trabalhava comigo me levou no centro médico para ver o que estava acontecendo comigo. A pressão estava normal, a temperatura estava normal, mas eu não estava normal. Lembro que peguei minhas coisas e estava me sentindo mal e fui para a igreja. Chegando na igreja, havia um pastor e conversei com ele. Ele orou forte junto comigo e naquele momento a sensação de morte havia passado. Me senti aliviado. Mas quando saí de lá e fui para casa, a sensação de morte veio muito pior, como se alguém quisesse me tirar do corpo. Abri a porta de casa, fui direto para o meu quarto, liguei o louvor, peguei a Bíblia, me ajoelhei e ali comecei a clamar a Deus,
Comecei a chorar diante dele, a me humilhar. Aí pedi para ele falar comigo através da sua palavra, e ele falou. 2 Reis, capítulo 20, versículo 5. Volta e dize a Ezequias, chefe do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei, ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Num piscar de olhos, todo aquele mal saiu de mim. Mais tarde fiquei sabendo que os parentes da pessoa que tentaram destruir minha vida morreram, faleceram. As pessoas que me tentaram fazer mal, elas é que acabaram falecendo. O poder de Deus agiu. Eu não precisei fazer nada, mas Deus fez. Mas por que eu contei essa história para vocês? Porque quando o mal veio uma opressão muito grande e eu entrei em oração na mesma hora e nada fazia aquela sensação se afastar de mim. Até na igreja orei junto com o pastor, mas depois voltou aquela sensação. Somente depois que eu me ajoelhei, chorei e clamei na presença de Deus que aquele mal saiu. Algumas orações, para serem atendidas, têm que ser em forma de clamor. O povo de Israel ficou durante 400 anos escravizado pelo Egito. Agora eu pergunto a vocês, será que durante esses 400 anos o povo não orou, não pediu a Deus a sua libertação? Mas sabe quando a oração deles foi atendida? Êxodo capítulo 2, versículos 23 e 24. Muito tempo depois morreu o rei do Egito. Os israelitas gemiam e clamavam debaixo da escravidão, e o seu clamor subiu até Deus. Ouviu Deus o lamento deles e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Somente depois que clamaram, Deus enviou Moisés. O clamor tem um poder diferente. Quando você clama, Deus dá uma atenção diferenciada. Por quê? Primeiro, Ele está vendo a sua angústia. Depois, Ele está vendo você se humilhar. E por último, está vendo você insistir em oração. Se você precisa de algo impossível, clame ao Senhor e Ele te responderá. Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nos colocamos diante da sua santa presença e agradecemos ao Senhor por mais esta palavra. Hoje o Senhor nos ensinou que o clamor é uma oração diferenciada, que é uma oração em que o Senhor olha diferente. Pai, muitas pessoas estão angustiadas, precisando de respostas. Peça ao Senhor que ouça o clamor destas pessoas e que as suas orações sejam atendidas, que elas possam ver a diferença daqueles que servem ao Senhor para aqueles que não te servem. Pai, peça a tua bênção sobre a vida de cada uma delas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, e assim seja. Bom, pessoal, espero que tenham gostado da mensagem, e se gostaram, compartilhe com seus amigos e familiares, para que eles possam ouvir as mensagens diariamente. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã teremos mais.